Pessoal, vamos continuar nas nossas aulas de escatologia, caminhando já para o final da nossa matéria. Estamos tratando aí acerca da plataforma do governo do anticristo e a sua forma de promoção na atualidade. Como João mesmo declara na sua carta, né, que os anticristos já estão atuando. Então eles atuam em diversas frentes, de diversas formas, né, de diversas maneiras. Através das melhoria dos mecanismos, né, as ferramentas de comunicação, que tem alcançado um nível muito alto hoje, servindo de forma ambígua tanto para questões, para promoção de coisas boas, quanto para a promoção de mentira e de engano, tá certo? Para a promoção de ideias que trazem desestabilização à sociedade. Assim vemos as plataformas de comunicação como coisas que têm sido ainda usadas de forma ambígua, né, para coisas boas e coisas ruins, mas sabemos que com o passar do tempo, progressivamente, isso vai sendo cada vez mais vai se tornando cada vez mais inacessível, vai sendo cada vez mais dificultada a propagação de coisas boas, principalmente daquilo que está relacionado à palavra de Deus. Com certeza vai haver uma dificuldade maior ao longo do tempo, e essas plataformas sendo então centralizadas nas mãos de pessoas que estão promovendo ideias inspiradas pelos anticristos, no caso, né? Aqueles que estão atuando em promoção do governo do anticristo que virá. Então vemos aí na sociedade cada vez mais ganhar força esses movimentos inspirados por essas ideias anticristo, antideus, tá certo? Antissobrenaturalistas, contra a escritura sagrada, ideias que estão se voltando para este âmbito de atuação. E aí vemos a promoção do pecado com as diversas políticas de atuação na sociedade, a desestabilização social através da anarquia, os partidos que têm promovido formas de manipulação de grupos sociais. Dentre os grupos sociais da atualidade temos a questão do homossexualismo. É um grupo social, é um grupo que precisa de atenção, é um grupo que tem demandas. Então essa política de desestabilização procura um grupo com o qual possa trabalhar. Então não interessa, hoje é o grupo dos homossexuais, mas foram outros grupos, as questões feministas, em outro momento foi as questões escravocratas, em outro momento. Então em cada época da sociedade existe sempre um grupo que foi marginalizado, que foi desprezado, perseguido, e que pode ser alvo, né, pode servir como um meio de propagação de desestabilização social. Então hoje, na atualidade, foi eleito esse grupo. E aí temos a questão do socialismo, principalmente por causa do seu viés, da sua matriz ateia, essa questão ateísta promovida através do comunismo, né, do socialismo, e como ele vem contra, né, vem em oposição ferrenha, em oposição forte àquilo que chamam de tradição judaico-cristã, né, aquela cultura que foi construída a partir de todo o subsídio bíblico desde o Antigo Testamento e ratificada aí no Novo Testamento, englobando agora não somente a nação judaica em particular, mas toda a igreja, e a igreja se constitui de todas as pessoas que aceitam a Cristo Jesus, tornando-se então cristãos. Então os cristãos não têm origem, etnia, raça, língua, cor específica, são todas pessoas que aceitam a Cristo e tornam-se herdeiras dessa tradição, que na verdade é uma tradição universal. De forma alguma uma tradição particular de um povo, mas uma tradição universal, é a revelação de Deus para a humanidade. Então temos aí esta linha político-filosófica, mas também religiosa. Por mais que eles reneguem esta questão religiosa, eles tornam os seus pressupostos filosóficos na sua própria religião. Então é como que uma religião que atenta contra esta religião professada por essa tradição judaico-cristã. E temos esta linha de atuação, e através das religiões promovidas aí pelo movimento Nova Era, né, que trazem uma confusão de credos, né, um sincretismo, e trazem aí um relativismo com relação às ideias, no sentido de não haver uma verdade absoluta, não haver uma ideia final. Então temos aí esta mistura, e com essa mistura o enfraquecimento de todas essas religiões, porque há um propósito futuro do levante de uma religião universal, a partir do sacerdote de Satanás, que será a besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra promoverá a adoração do anticristo, e para tanto
ela promove na atualidade a desestabilização de todas as demais religiões. Todas elas são simplesmente manifestações pessoais, de acordo com o gosto, com a situação, com a época, com o momento, não tendo elas características de verdade absoluta e não sendo necessário ser transmitidas a toda a humanidade. Como diz o Evangelho, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Com relação a esse tipo de religião, com esse tipo de filosofia religiosa, não há necessidade disso, porque a verdade está em todos os lugares, todos os caminhos conduzem a Deus, então não há necessidade de haver uma verdade absoluta. E é exatamente esse tipo de pregação que os anticristos têm promovido, no sentido de desestabilizar todas as religiões, para que no momento oportuno surja o sacerdote que irá unificá-las em torno da adoração da pessoa do anticristo. E aí vimos o Yin Wong, esse símbolo aí que é bastante característico dessa nova filosofia, onde diz que em todo bem há um pouco de mal e em todo mal há um pouco de bem. E aí temos a fundamentação do relativismo, né? Tudo é relativo. Nada é absoluto, inclusive Deus também não é absoluto. Então, com esse tipo de conceito, vemos aí a promoção dessa religião que está sendo apregoada pelos anticristos ao longo de séculos em todos os lugares do mundo. Na continuidade da nossa matéria aqui, vamos ver um pouco acerca do número da besta, quando diz aqui na apostila o número da besta. Alguns comentaristas mais antigos afirmavam que o número da besta se forma com as palavras Vicarius Filii Dei, vigário, filho de Deus, escritas em latim na cartola do Papa. Isso fez com que o Papa retirasse da cartola essa legenda. Ultimamente tem se levantado a suspeita que o número da besta é aquele código de barras lido pelos computadores que vai em todos os produtos comercializados. Outros dizem que é o www da internet, e assim vai. Onde e como o número será aplicado? A Bíblia se limita em dizer que o número da besta será inserido na mão direita ou na testa, mas ela não explica como será. Apocalipse 13:16. Isso também tem agonizado, aqui tem agonizado, mas eu creio que é instigado, né? Isso tem instigado a curiosidade de muitas pessoas. Uns têm dito que o número será inserido nas pessoas por meio de um chip de computador. Sendo assim, os computadores podem ler tal número quando as pessoas portadoras do chip se aproximarem dele. Outros pensam que esse número é um código ou uma senha que as pessoas têm que decorar com o cérebro e digitar com a mão, por isso inserido na testa e na mão. Parece que os crentes pré-tribulacionistas não confiam muito em tal conceito ensinado a eles, porque são eles os que mais têm se preocupado com o número da besta e a aparição do anticristo. Ora, se sei que Jesus vai levar a igreja antes da aparição do anticristo e da ascensão da besta, por que então se preocupar com isso? Deixe isso para os crentes mid e pós-tribulacionistas e fique tranquilo. Então esse é o parecer dado aqui pelo teólogo. Eu só quero deixar claro aqui, conforme já falamos em aulas passadas, com relação aos mid-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, amilenistas e pós-milenistas, não é porque eles adotaram um ponto de vista diferente de interpretação que eles serão privados da graça de Deus, serão privados do ato de misericórdia de Deus em nos arrebatar. Tá ok? Nós temos professado aqui, expomos as outras ideias, expomos aí as outras interpretações, mas temos exposto aqui que o nosso parecer, o nosso ponto de vista é pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista, tá certo? Então, quando partimos para a interpretação dos tipos, daquilo que tem sido exposto aí no Apocalipse, né, de João, temos adotado esta forma de olhar estas revelações, interpretar dessa forma. Então, a partir desse nosso parecer, entendendo que o arrebatamento é algo declarado e algo real na Escritura Sagrada, entendemos que todos que estiverem em comunhão com Cristo, todos que estiverem, como o Senhor disse em relação àquelas 5 virgens, estiverem com azeite reserva, ou seja, estiverem com a sua comunhão
estiverem com a sua fé avivada, tá certo? E estiverem aguardando o Senhor, serão arrebatados mesmo adotando outro tipo de conceito de interpretação, tá ok? Porque o que leva muitas pessoas a adotarem diferentes conceitos de interpretação, primeiro, existe a questão do zelo, tá certo? Então há zelo na interpretação pela palavra, mas ao mesmo tempo que há zelo, há algumas dificuldades de entendimento. Então pessoas, ambas com o mesmo zelo pela verdade, com o mesmo anseio pela verdade, podem chegar a diferentes conclusões sobre um mesmo texto da Sagrada Escritura, por causa da sua escola de formação. Então tiveram diferentes escolas de formações e olham de perspectivas diferentes, por isso chegam a diferentes conclusões. Mas o zelo é o mesmo. Então o que nos fará participar dessa verdade é estar em comunhão com Cristo, porque nós não somos arrebatados, como também não fomos salvos por causa de conceitos filosóficos teológicos. Nós fomos salvos e seremos arrebatados porque nós nos arrependemos de nosso pecado e nos entregamos ao Senhor Jesus e temos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Então, se Jesus é o teu único e suficiente Salvador, você participará desta graça, participará deste ato divino chamado arrebatamento da igreja, tá ok? Independentemente desses diferentes conceitos de interpretação. Agora, existem conceitos de interpretação que atentam contra a verdade da Sagrada Escritura. Por exemplo, a teologia liberal, tá certo? Que entende que a Escritura não é necessariamente uma revelação divina, mas é a produção de uma cultura. Tá ok? Então esse tipo de conceito atenta contra a verdade da revelação da Sagrada Escritura. Então torna difícil uma pessoa dessa participar do âmbito da fé em Cristo Jesus. Quando, por exemplo, fala-se do existencialismo, professado aí, inserido dentro da teologia por Bultmann, é difícil também entender que uma pessoa dessa ela esteja imbuída de uma fé sobrenatural. Agora, também não nos cabe aqui julgar se essa pessoa tem fé em Cristo ou não, só quem pode dizer isso é ela mesma, tá certo? Então o que temos aqui, lemos aqui a questão do comentário, mas queremos fazer esta ressalva aqui, que quando falamos acerca de arrebatamento, não é arrebatamento para um determinado grupo que adotou uma determinada interpretação, mas o arrebatamento é uma graça, é um ato divino sobre aqueles que estão em comunhão com Ele, independentemente da interpretação teológica que professem, desde que essa interpretação teológica não seja contra as verdades fundamentais da Sagrada Escritura. Então Jesus Cristo é o teu único Senhor, você crê que Deus é triuno, tá certo? Pai, Filho e Espírito Santo, você crê na verdade da Sagrada Escritura, que ela é revelada, que é a verdade de Deus revelada aos homens, né, que é teopneustos, soprada por Deus, você está em comunhão, você tem vivido uma vida de santificação, uma vida de santidade, então isso que te coloca em comunhão com o Senhor e te faz participar da graça e da misericórdia dele, nos salvando e também nos levando para junto de si por meio do arrebatamento, tá ok? Então colocamos aqui esta questão e depois passamos a essa questão da interpretação do 666, e aí é onde é interessante o parecer do teólogo aqui, porque ele fala que não é um objeto de grande preocupação, não é um objeto de muito interesse. Por quê? Porque João, quando coloca isso, ele coloca aqui algo inteligível, tá certo? É número de homem, quem tem sabedoria pode entender, mas ao mesmo tempo ele está colocando a época em que isso se manifestará. Isso será manifestado durante o governo do anticristo, será uma imposição do anticristo àqueles que estiverem aqui, tá certo? Que não foram arrebatados e que serão ou inseridos no seu governo se aceitarem o sinal, ou serão perseguidos pelo seu governo se o rejeitarem. Então isso aqui podemos levar, em vez de adotar essas interpretações loucas, que tem apontado pessoas, tem apontado nomes de pessoas, certas questões tecnológicas, como o chip, como o www, especulações, diversas especulações. Em vez de entrar por esse caminho, de se debandar por especulações, temos que entender qual é o essencial dessa mensagem. O essencial dessa mensagem é que quem aceitar o sinal da besta não vai ser inocentemente. Ele vai ser consciente, ele vai saber o que está aceitando. Quem rejeitar também vai saber por que está rejeitando e quais serão as consequências. Então é isso que importa. Quem estiver diante dessa situação vai ter certeza do que está acontecendo. É o sinal do anticristo que está sendo imposto. E vai aceitar e participar do seu governo e sofrer a condenação eterna, tendo seu nome riscado no livro da vida, ou vai rejeitar,
vai ser fiel a Cristo, vai ter a marca de Cristo sobre si, a marca da fidelidade. O Espírito Santo vai estar com ele, mesmo o Espírito Santo tendo subido com a igreja. Não tem mais o ministério da igreja na terra, a igreja não vai estar aqui, mas o Espírito Santo vai capacitar essa pessoa para poder resistir até o fim. Então o Espírito Santo vai estar sobre ela. O Espírito Santo não vai estar na terra detendo o maligno, tá certo? O iníquo. Porque ele já foi tirado e o iníquo já está manifestado. O iníquo já está estabelecendo seu governo pelo mundo. Inclusive a marca do iníquo é o sinal da besta. Tá certo? O sinal que ele imporá. Então aquele que rejeitar o sinal, rejeita conscientemente, será capacitado pelo Espírito Santo e saberá as consequências que irão resultar dessa sua atitude. Tá certo? Dessa sua ação de rejeitar o sinal. E aí temos na imagem reproduzida, é número de homem, conforme diz o apóstolo João. E também, quem tem sabedoria pode entender. Não necessitamos aqui de tomar o caminho de muitos que por meio de especulações chegaram a inúmeras conclusões tais como seria o Papa, seria o WWW, seria Hitler, etc. Então temos aí essas diversas especulações não têm surtido muito resultado. Elas têm simplesmente produzido especulação, apostila, livro e tem enchido os bolsos de muitas pessoas. Então não é necessário aqui nos demorarmos nisso. Temos que simplesmente deixar muito claro. Será um sinal imposto durante o governo do anticristo. Quem o rejeitar, rejeita conscientemente, sabendo das consequências. Quem o aceita, também o aceita conscientemente, será aliado ao anticristo, gozará do período de falsa paz, mas logo saberá que está condenado e que será então atingido pela ira de Deus. A ira de Deus será derramada sobre todos aqueles que aceitarem o sinal do anticristo, tá ok? Mais importante é saber que quando João diz ser número de homem, logo é número com o qual convivemos. Não podemos, com pouco esforço, logo é número com o qual convivemos. Então podemos, com pouco esforço, sem mística, entender que para o governo que se prepara para o anticristo, então temos diversos atos preparatórios para o governo que virá. Diversos testes, diversas implantações, diversas plataformas que colocam como que todo homem debaixo do controle do governo. E o controle do governo coloca o homem como um número. O homem não tem uma importância individual para o governo. Com uma pessoa, com necessidades, anseios particulares, a questão da felicidade individual do homem. Isso não importa para o governo. O que importa é que o homem é uma força motriz que move a máquina do Estado. Então toda a sociedade é vista como uma grande massa produtora de energia que move o mecanismo do Estado. Então o homem para o Estado é um número. Então o governo, em contrapartida, dá alguns benefícios, mas por outro lado se alimenta daquilo que é produzido pela grande massa populacional. Tá certo? Então quando o Estado, o governo, ele implanta uma sistematização, ele quer ter o pleno controle de todos aqueles que estão participando da sociedade, estão participando do Estado, para que, ao mesmo tempo que participem de algumas benesses, eles também forneçam ao Estado aquilo que vai mover, aquilo que vai sustentar todo o sistema. Tá, ok? Então a força motriz, os impostos, o contingente do exército, tá certo? O contingente de profissionais que vão movimentar aí o Estado através das suas profissões, seus ofícios. Tá, ok? Então toda essa implementação que não era do tempo de João, João não viu isso. Roma tinha isso de uma certa forma, mas com certeza muito mais simplificado. Ao longo do tempo vai sendo aperfeiçoado e vai se tornando cada vez mais tecnológico e cada vez mais extenso. Então o controle que o Estado tem sobre cada pessoa hoje ter um número. Você tem que ter um número. Se você não tiver um número, você não existe. Se você não tiver um número, você não existe. Se você não existir para o Estado, você não nasceu, você não viveu e você não morreu. Porque você simplesmente não existiu. Me diga, quem não tem um RG? Quem não tem um CPF? Pode até existir alguém numas brenhas aí no mato que não tenha. Mas para o Estado ele não existe. Ele não goza de nenhum benefício do Estado, tá certo? E também não dá, em contrapartida, não fornece nada ao Estado. Então para o Estado ele simplesmente é um inexistente. Ele não faz parte da sociedade humana, ele não é um cidadão, ele não é nada. Tá ok? Então todos têm que estar dentro da plataforma do Estado para gozarem de alguma benesse.
tá certo? Ter alguma assistência, ter escola, ter atendimento médico hospitalar, tá certo? Ter algum benefício do governo, aposentadoria, benefícios trabalhistas, tá ok? Então, para votar, participar exercer sua cidadania, então para participar do Estado tem que ter um número, porque a forma como você é inserido no Estado é tornando-se para ele um número. A partir do momento que você tem um número, o Estado te alcança. Você tem alguma coisa que possa contribuir com o Estado, tá certo? O Estado se beneficia de você de alguma forma, da sua força de trabalho, dos seus impostos. Você recebe algo do Estado, mas por outro lado você também fornece ao Estado. Então essa interação que foi criada a partir dessa época moderna, ela é algo que não pertencia à época de João, mas foi visualizado por ele. João visualizou isso quando disse que todos têm que ter um número. E veja que João visualiza esse número para o tempo escatológico. Mas até chegarmos no tempo escatológico, no tempo do futuro, do governo do anticristo, os anticristos estão desenvolvendo sistemas, as plataformas sobre a qual o anticristo trabalhará. Então hoje temos um sistema que nem está ainda na sua plenitude, ele não é unificado. Então você tem um RG, você tem um CPF, você tem diversos documentos, você tem título de eleitor, você tem reservista. Só que chegará uma época em que isso aí será unificado num número só. E tal unificação se estenderá até os demais países, unificando todos os homens dentro de um governo só, dentro de um sistema tecnológico só, onde você terá apenas um número e esse número será suficiente para toda e qualquer situação. O Estado vai poder monitorar você aonde você estiver e você vai gozar das benesses do Estado participando do seu sistema. Se não estiver integrado no seu sistema, então será perseguido pelo Estado, porque aquele que não se integra ao sistema é contra ele, e se é contra ele, será perseguido por ele. Veja só, então podemos com pouco esforço, sem mística, entender que para o governo que se prepara para o anticristo, todos nós não passamos de número. Todos os registros importantes acerca de nós são números. Por exemplo, o CPF, números que já estão sendo implantados na palma da mão ou na testa. Aí temos um exemplo aí de um microchip, lançado pelo Bradesco, mas não é algo específico do Bradesco. Toda e qualquer instituição vai lançar a tecnologia. Isso não tem volta. Não tem condição de você colocar, saiam desse sistema, não participem, evitem, de forma alguma. É o caminho natural da sociedade. Implementar sistemas e desenvolvê-los e melhorá-los e torná-los cada vez mais acessíveis. Torná-lo de uma implantação universal. Inevitavelmente isso tem esse curso, toma esse curso, não retroagirá, não será interrompido, e quando chegar o momento oportuno será utilizado pelo anticristo. Então nós que hoje, na nossa época, participamos de algumas dessas tecnologias, nós não estamos ainda na época do anticristo. Nós estamos participando estamos envolvidos dentro desse projeto que está sendo ao longo do tempo desenvolvido e implantado de forma universal. Mas nós não estamos participando do governo do anticristo. Mas sabemos que estamos vendo diante de nossos olhos a sistematização, a implantação, o desenvolvimento promovido pelos anticristos. Os anticristos então estão desenvolvendo tudo isso e nós estamos vendo com nossos próprios olhos. Tá certo? Estamos observando como a profecia, como a revelação dada por João no Apocalipse está acontecendo diante de nós em tempo real. Tá certo? Então vemos isso, sabemos disso, não temos que ficar com medo, não temos que nos isolar, mas temos que estar conscientes. Tudo isso que está sendo preparado hoje, que hoje é apenas brincadeira, que hoje é apenas uma forma de melhoria, que é apenas uma forma de comodidade, que é vendido como uma grande vantagem, nós sabemos que isso hoje, que é ofertado, um dia será imposto, tá certo? E um dia não será mais para benefício total, para benefício de todos, mas será para benefício de alguns e para sofrimento de outros. Ok? Então temos que ver e temos que estar conscientes. Talvez não possamos nos isolar disso, mas temos que estar conscientes qual será o seu resultado no tempo escatológico. Então essa é a questão. E que logo será a única maneira de adquirir bens, pois primeiro é oferecido voluntariamente, mas quando ele vier
isso será imposto a todo que ficar aqui. Um dia as pessoas não tiveram CPF. Existiu um dia na humanidade, existiu um tempo, e aliás é a grande maior, a maior parcela de tempo, tá certo? Em que a humanidade não teve CPF, não teve cadastro de pessoa física, não teve registro geral, tá certo? É a maior parte do tempo da humanidade, ela viveu sem isso, não tinha isso. As pessoas não estavam rastreadas, identificadas pelo Estado. Só que chegou um momento em que isso foi implantado. Primeiro, isso foi ofertado. Chegou um determinado momento em que, através de determinadas políticas do Estado, de determinadas leis, regras, tá certo? Isso passou a ser imposto. Ah, mas isso não é imposto, se eu quiser eu não tiro. Tudo bem, você pode até não tirar seu RG, você pode até não tirar seu CPF, mas tente fazer alguma coisa sem isso. Você vai ter que se isolar no mato. Se você quiser se movimentar, vai ter que pegar canoa, fazer que nem os índios, tá certo? Você vai ter que se movimentar sem participar das coisas. Se você quiser comprar uma passagem de avião, você tem que se identificar. Se você quiser comprar uma passagem de ônibus, você tem que se identificar. Se você quiser comprar algo parceladamente, você tem que se identificar. Então, se você quiser passar no hospital, você tem que se identificar. Para você ser enterrado, você tem que ter uma identificação, tá ok? Então você vê que isso parece que não é imposto, mas é. É imposto sim. É obrigatório. Para participar da máquina do Estado, você tem que ter um número. Você tem que ser um número. Você tem que ser identificável pelo Estado. Você tem que ser rastreado por ele. Tá ok? Então veja que essas questões que nós nascemos já participando delas, parece que para nós, parece que sempre existiu. Mas houve uma época em que não existiram. E hoje é imposto. Da mesma forma será com relação ao número da besta. Será algo que está sendo implementado, está sendo ofertado, está sendo colocado como uma grande vantagem, mas chegará um momento em que não será mais uma oferta, será uma imposição. Ou você tem, ou você está excluído. Ou você aceita, tá certo? E você participa, ou você rejeita e é perseguido. Tá certo? Então, essa é a questão do que João coloca. Isso é o mais importante de observar. E você acha que será difícil para identificar aqueles que recusarem aceitar a marca da besta? Na verdade, todos nós já estamos sendo monitorados por esse olho oculto, que por causa do Espírito Santo, por enquanto só pode nos observar e aguardar a hora de sua manifestação. Faça um teste, entre na internet, né? Podemos colocar como a imagem que fala, lembrando-se sempre que João estava falando de algo que estava muito à frente do tempo dele. Era impossível João ter aquela visão que Deus estava dando a ele e compreendê-la totalmente. Então ele nos transmitiu a partir daquilo que ele conseguiu descrever, mas sabendo que havia grande deficiência dele estar tentando descrever algo que está muito à frente do tempo dele. Então João nos fala acerca de uma imagem e foi-lhe dado poder a ela para que falasse. E aí temos hoje o computador diante de nós, tá certo? Que nos transmite imagens e também nos transmite mensagens e fala, né? Então podemos dizer que João pode ter sido exposto na época da sua revelação, pode ter sido exposto a algo semelhante, a algo que ele descreveu como a imagem que fala. Faça um teste, entre na internet e tente comprar algo sem o CPF. Na verdade você não precisa nem de nome, pois quando você fornece o seu número de homem, quando você fornece o seu número de homem, tudo o que interessa saber acerca de você já está lá. E para quem continuar a duvidar da eficácia de Satanás em estabelecer o seu governo por meio do anticristo, eu lhe digo que ele já testou o seu sistema e comprovou a sua eficácia. E é isso que ao longo da história tem sido realizado pelos anticristos. Os anticristos têm promovido determinadas políticas e determinados sistemas e têm implementado os testes delas. E têm testado e visto sua eficácia. E visto seus defeitos e promovido melhoras, tá certo? Modificações. Tem promovido ampliações.
Então, ao longo da história, tem sido colocado diversos testes, diversas modificações e melhorias, até quando chegar a época em que o anticristo assumirá toda essa plataforma construída. Assim aconteceu na situação de Hitler. Durante a Segunda Guerra Mundial, um dos piores anticristos que já houve, Adolf Hitler, contou com a imensa colaboração de uma empresa de informação chamada IBM para criar dados catalogados de todos os judeus que viviam na Alemanha. Pronto o trabalho, todos foram transferidos para campos de concentração, onde milhões foram mortos no episódio conhecido como Holocausto. E aí temos empresas interagindo com governos e implementando sistemas de destruição em massa, por exemplo. E aí isso que foi testado, com certeza foi uma parte do processo. Esse processo foi com certeza aperfeiçoado, hoje está muito melhor, e quando chegar a hora certa será usado. Quando chegar a hora certa será aplicado nas sociedades. Haverá dois grupos, aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam. Para os que aceitam, benesses, no período chamado falsa paz. Mas sobre esses, no período chamado a grande tribulação, de fato, será derramada a ira de Deus. E para o grupo que não aceita, perseguição. E a perseguição implementada através de mecanismos de tecnologia que foram desenvolvidos ao longo de muito tempo. Tá certo? Que foram testados ao longo da história, foram melhorados e serão então aplicados de forma definitiva. Então aqueles que não aceitarem a marca do anticristo serão caçados. E se capturados, serão torturados. E se pensamos hoje nos governos que torturam, tá certo? Governos comunistas aí da Coreia do Norte, da China, da Rússia, tá certo? Governos capitalistas que tiveram governanças militares, que tiveram ditaduras, tá ok? E que também promoveram torturas, tá certo? As torturas implementadas pelos exércitos norte-americanos, quando capturavam aí espiões, ou quando capturavam pessoas do outro lado do fronte, não é? E que implementavam torturas para obter informação. Pensamos sempre nessas torturas a partir da perspectiva de um homem que tem suas limitações. Mesmo com toda a maldade que tem suas limitações. Agora pense num governo que está agindo sob a eficácia de Satanás. O quão duro será para aqueles que forem torturados debaixo desse governo. Aqueles que forem capturados e forem torturados e tiverem que resistir até a morte. Ser um mártir nesta época, com certeza, será algo que só poderá ser realizado se tiver o auxílio do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo estará com aqueles que rejeitarem o sinal. Mas aqueles que rejeitarem o sinal terão que sofrer e terão que ser torturados e entrarão no reino de Deus como mártires. Tá certo? Então, esses sistemas que estão sendo desenvolvidos, estão sendo melhorados, haverá um momento da sua aplicação. Haverá um momento em que serão então disponibilizados para o anticristo. Por isso estão sendo testados e melhorados pelos anticristos ao longo da história, tá ok? Prepare-se, pois ele já está pronto. E aí falamos agora um pouco acerca da tríade satânica. Acerca da trindade satânica, a operação satânica no período da grande tribulação é vista como uma trindade maligna, sendo o dragão antideus, a besta que sobe da terra, o anticristo, e o falso profeta, ou a besta que sobe do mar, Apocalipse 13, o anticristo, e a besta que sobe da terra, ou o falso profeta, anti-Espírito Santo. O diabo tem procurado ser um grande imitador de Deus. Desde a queda no Éden, sempre houve um Caim para cada Abel, um Janes e Jambres para cada Moisés, uma Babilônia para cada Jerusalém, uma atitude de oposição, né? Sempre uma oposição. Um Herodes para cada João Batista e um Nero para cada Paulo. Assim Satanás quer ser Deus. O anticristo querendo destruir o mundo que Cristo quer salvar. E um anti-Espírito Santo para operar astutamente no coração dos homens, onde o Espírito Santo anela fazer a obra de Deus. Aí vemos sempre a atitude de oposição, né, de Satanás a Deus. Cristo veio ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo. A besta virá ao mundo a fim de condená-lo eternamente. Essa é a atuação da tríade satânica. O Espírito Santo sela os crentes para o dia da redenção. Efésios
Carta de Paulo aos Efésios 1, 13 ao 14, Apocalipse 7, 1 ao 8, também o 14, 1 ao 3. O falso profeta cela seus seguidores para o dia da perdição, Apocalipse 13, 16, 14, 9 a 11. Deus usou Elias para fazer fogo cair do céu, conforme 1 de Reis 18, 24. Satanás usa a besta para fazer fogo cair do céu, também Apocalipse 13, 13. Cristo é visto em Apocalipse 19, 12 com muitos diademas, símbolo de realeza. A besta é vista no capítulo 13 com 10 diademas. Cristo aparece no capítulo 19 montado num cavalo branco. A prostituta aparece no capítulo 17 montada numa besta. Cristo morreu e ressuscitou. A besta será ferida de morte, Apocalipse 13, mas receberá a vida do dragão, Satanás. Aí temos sempre a atitude de oposição, Satanás colocando algo, plagiando algo da parte de Deus e colocando como oposição a ele. Tá certo? Então vemos aí esta guerra que se estende desde antes da nossa criação, tá certo? Desde antes de Gênesis, a criação do nosso mundo e a nossa criação, desde antes disso, e terá a sua conclusão no tempo escatológico. No tempo escatológico, quando o diabo terá esse período esse período final, tá certo? Terá esse período final, se voltará totalmente contra Deus, lançará contra ele todas as suas forças, os seus aliados, e tentará atingir não o próprio Deus, mas aqueles que fazem parte do projeto de Deus, perseguindo aqueles que rejeitam o sinal e depois lançando toda a sua atitude ofensiva contra Israel, o grande projeto de Deus, a nação eleita de Deus. Então vemos aí toda a sua ação, todo o seu planejamento e toda a sua oposição, lançando sempre algo plagiado da revelação de Deus, algo plagiado da forma de Deus agir, colocando em oposição a ele, tá certo? O anticristo. Assim como Cristo foi a encarnação do que há de melhor neste mundo, o anticristo será a encarnação do que há de pior entre as nações. Se existe homem ímpio e violento, o anticristo será prodigiosamente violento e desavergonhadamente ímpio. Como já vimos, ele é a própria besta que emerge do mar, Apocalipse 13. O mar representa a grande e desassossegada massa da espécie humana, Apocalipse 17, 15. O anticristo fará oposição a tudo quanto é direito. Haverá de exaltar-se acima de tudo que é chamado Deus, segundo Tessalonicenses 2:3, e exigirá adoração tal como os antigos imperadores romanos exigiam no culto do imperador. Por essa razão, alguns chegaram a pensar que ele é o próprio Nero, e aí tem aquela lenda do Nero Redivivus, que haverá de reencarnar como um homem do pecado. Seu aparecimento será no poder de Satanás, e ele fará muitos prodígios da mentira, segundo Tessalonicenses 2, 9 ao 10. Ele ocupará o templo de Deus em Jerusalém e exigirá adoração. No anticristo haverá destilada a própria essência da blasfêmia. Tudo indica que ele operará muitos milagres científicos, os quais supostamente eliminarão a necessidade de crer ou prestar lealdade a qualquer Deus invisível, já que ele será o falso Cristo de Satanás. Aí temos a mistura entre ciência e mística. A questão científica hoje tenta separar esses lados, mas na verdade, desde já existem muitos que misturam ciência, conceitos científicos, com conceitos ocultistas, com conceitos místicos. Temos diversas pessoas hoje que já fazem isso, e isso será se desenvolverá mais ainda durante a época da atuação do falso profeta, que atuará como alguém que realizará sinais, realizará milagres, fará descer fogo do céu e com certeza também fará uso de todo o desenvolvimento científico que haverá disponível na época, os quais supostamente eliminarão a necessidade de crer ou prestar lealdade a qualquer Deus invisível, já que ele será o falso Cristo de Satanás e estará visivelmente colocado diante dos homens, exigindo adoração para si. Então eliminará essa questão do conceito da fé, num Deus invisível, um Deus que se relaciona com ele por meio da fé, e imporá o conceito da adoração de um Deus visível, um Deus presente fisicamente, que será exatamente o anticristo. O falso profeta promoverá a adoração ao anticristo. O anticristo será alguém presente, inclusive alguém que participará de certos sinais, que plagiou, que imitou do Cristo, o nosso Senhor. Quando a besta que sobe do mar, o anticristo, será morto, será ferido,
e morrerá, mas será ressuscitado pelo falso profeta, realizando assim um grande prodígio, um grande sinal para todas as nações que se aliarem a ele. É crível que o anticristo estabelecerá uma força-tarefa para eliminar qualquer necessidade de alguém querer conhecer o Cristo de Deus, com certeza, né? Por essa razão perseguirá a igreja, ou os crentes que ficarem para a grande tribulação. E até os judeus piedosos serão objetos de sua cólera pervertida. Ele trará uma série de engano a toda a humanidade, e muitos, especialmente a juventude, o seguirão com um senso de realização. Inversão de valores. Assim como Jesus Cristo foi Deus encarnado, assim também o anticristo será a encarnação de Satanás. Assim como Cristo foi rejeitado pela maioria, assim o anticristo será quase universalmente aceito pela humanidade. Assim como Cristo saiu a fazer o bem, do mesmo modo o anticristo sairá ao redor praticando a maldade. Cristo chamou Satanás de príncipe deste mundo. E no tempo da tribulação isso será uma verdade claríssima, porque Satanás virá a ser adorado diretamente, mas também indiretamente por meio de seu anticristo. O anticristo será tão feroz que todos os inimigos do passado parecer-se-ão crianças inocentes em comparação a ele. Ele atuará com uma sabedoria imensa e por isso terá o controle de tudo. Vivemos na era da informática e através do computador ele controlará tudo. Tudo está sendo desenvolvido para esta época. Até mesmo a religião será controlada, a ponto de não poder haver outra senão a adoração à besta. Em princípio, os judeus serão favorecidos por ele, por meio de uma aliança com duração de 7 anos, conforme Daniel 9:27. Entretanto, como o diabo não tem palavra, e enganar é o seu ponto forte, inclusive Cristo disse que ele é mentiroso desde o princípio, no meio dos 7 anos ele quebrará a aliança, ou seja, a aliança será firmada para 7 anos, mas no meio do período será quebrada. Com isso temos o primeiro período, falsa paz. O segundo período, com a aliança já rompida, a grande tribulação, perseguição para Israel e o derramamento da ira de Deus sobre Satanás e sobre os seus adeptos. No meio de 7 anos ele quebrará a aliança e desencadeará uma terrível perseguição contra os judeus, que serão socorridos por Cristo, que descerá do céu montando um cavalo branco. No final da grande tribulação ele exibirá milagres científicos que deixará atônitas as mentes dos homens. Sua sabedoria será tão grande que reis e nações se prostrarão diante dele. Sua folha de serviços e realizações será impressionante, sobretudo no campo das realizações pessoais e diplomáticas. Ele parecerá um ser divino aos olhos de todos, e por isso o adorarão, segundo Tessalonicenses 2:4. Ele ridicularizará a dignidade de Cristo, insultando a fé dos cristãos. Inclusive, sempre que é descrito em Apocalipse, é dito que ele tem uma boca que fala ousadamente contra Deus, e ele tem nomes de blasfêmias em seu corpo. Então veja que ele será alguém que exporá uma oposição total a Deus. Uma oposição total àquilo que restou da tradição judaico-cristã na época, né, a tradição bíblica. Então ele se oporá de uma forma violenta a isso. Hoje temos opositores, muitos opositores, conscientes e inconscientes, tá certo? Mas que não têm muito poder de imposição. Eles são opositores ferrenhos, mas não têm muito poder de imposição. Quando o Espírito Santo for tirado e a igreja for arrebatada, ficando apenas os indivíduos, tá certo? Sobre os quais o Espírito Santo concederá capacitação para serem mártires, eles verão toda esta oposição de uma forma aberta, de uma forma violenta e patrocinada pelo Estado. Essa é a questão. Tá, ok? Então aqui será a atuação total do anticristo, de toda a sua ira. Sobretudo no campo das realizações pessoais e diplomáticas. Ele parecerá um ser divino aos olhos de todos, e por isso o adorarão. Ele ridicularizará a dignidade de Cristo, insultando a fé dos cristãos, tal como fez Bar Koba, um falso messias do segundo século. A história dos judeus nos faz saber que Antíoco Epifânio, rei Seleucida, sacrificou uma porca sobre o altar de Deus no templo de Jerusalém para insultar a fé dos judeus. O anticristo será pior que aquele rei profano e despótico. Em Apocalipse 13:3, a besta, o anticristo, será restaurado de uma chaga mortal.
muitos comentaristas acham que ele ressuscitará da morte, a fim de cumprir o seu pérfido intento de levar a humanidade a crer que ele tem poder sobre a morte, com o intuito de ridicularizar o Cristo de Deus, e assim ele se colocará no lugar de Cristo, se colocará no lugar de Deus, exigindo adoração para si. E ele será, como já disse anteriormente, uma marionete nas mãos de Satanás. Por isso, adorar o anticristo é adorar Satanás. E aqueles que se oporão a essa ação, a essa atitude, a exigência dele, sofrerão então da parte dele a intensa perseguição e toda a violência por parte da manipulação que ele fará sobre as nações, tá certo? Que se lançarão sobre essas pessoas e sobre Israel, e toda a tecnologia disponível da época para caçá-los, para persegui-los e para torturá-los, tá certo? Essa será a situação que será vivenciada durante o governo do anticristo. E aí temos na imagem em tela o dragão no lugar de Deus, acerca da tríade satânica. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos com ele. Apocalipse 12:9 fala acerca do dragão que é precipitado, descrevendo aí acerca de Satanás, a antiga serpente, tá certo? Que agora foi lançado à terra e está agora governando sobre a terra. Ele é chamado até de o Deus da terra. Quando as duas testemunhas estão profetizando, fala que elas profetizam diante do Deus da terra, em oposição a ele. Deus coloca essas duas testemunhas, tá certo? E aí tem diversas especulações em cima dessa questão das duas testemunhas, se serão Elias e Moisés, por causa dos milagres que Moisés exerceu, né? E a testemunha exercerá milagres semelhantes, né? Os sinais, fará cessar a chuva, terá poder sobre o fogo. Então eles colocam como que a possibilidade de serem Elias e Moisés. Elias principalmente pelo fato de ter sido arrebatado, não ter visto a morte, e Moisés por causa da semelhança dos sinais a serem realizados. E a questão de serem talvez Elias e Enoque. Elias e Enoque. Exatamente pelo fato dos dois não terem visto a morte, terem sido arrebatados. Então essas especulações, elas têm cada uma um fundo de verdade, e elas têm possibilidade. Agora, uma vez que a Bíblia não nos dá respaldo, nós não podemos colocar isso como uma doutrina, como algo definitivo, mas simplesmente fica no campo da especulação. Mas o que temos de certo é que essas testemunhas serão levantadas e elas profetizarão diante do Deus da terra, em oposição a ele. E serão um grande sinal de Deus na terra, né? Com autoridade e mostrando a verdade de Deus no mundo de mentira. Porque se hoje a mentira é propagada com a força que imagine na época em que estiverem agindo na eficácia de Satanás. A mentira será propagada universalmente. E o anticristo se colocará em oposição a Deus, em oposição a toda a obra de Deus, em oposição a Cristo, de forma extremamente violenta, tá certo? Incentivando essa violência contra Deus e contra todos aqueles que são seus seguidores, tá certo? Então esse será o quadro da época. O falso profeta no lugar do Espírito Santo, e vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. O seu pronunciamento, a sua autoridade, a sua forma, né, o seu porte, a maneira de se portar, de se comportar, será na autoridade do dragão, tá certo? O dragão lhe fornecerá toda a autoridade de atuação. Apocalipse 13:11. Todos os líderes religiosos mundiais ver-se-ão surpreendidos com um acontecimento que só era aguardado pelos santos do Senhor, que é o arrebatamento da igreja, que trará confusão a todos os conceitos religiosos. Primeiramente, a religião da nova era já tem misturado todos os conceitos, tem relativizado as religiões. Num segundo momento, o arrebatamento surpreenderá, tá certo? E aí virá as desculpas que serão propagadas, que já estão sendo propagadas hoje, tá certo? Por exemplo, a questão dos ufólogos, que tem propagado a questão, a pesquisa, o estudo acerca de extraterrestres, tá certo? E talvez esta será a grande desculpa da época. Olha, os extraterrestres vieram e levaram uma parte da população que estava atrapalhando o progresso, uma parte de pessoas retrógradas,
de pessoas antiquadas que estavam atrapalhando o progresso da humanidade. E agora nós podemos avançar, nós podemos melhorar, progredir intensamente, porque foram retirados esses que estavam atrapalhando. E quando então for proposta, né, o sinal da besta for implantado, aqueles que rejeitaram o sinal serão vistos como que refúgio daqueles que foram tirados pelos extraterrestres. Então essa é uma proposta, por exemplo, é possível que haja essa propagação no tempo escatológico após o arrebatamento, tá ok? Mas temos aí esse personagem, a besta que sobe da terra, colocando-se então como o líder máximo da adoração ao anticristo, um Deus agora que não é necessário uma fé sobrenatural para adorá-lo, porque ele estará presente fisicamente, e o anticristo realizará sinais que mostrarão ser o anticristo, este personagem que ele está propagando. Esta será a oportunidade para que o falso profeta assuma o que já vem sendo construído, a religião universal da besta. E aí temos a besta que sobe do mar no lugar de Cristo. O mar. Na Bíblia, o mar bravio é a tipificação das nações gentílicas. Todo que não é judeu é gentil. Isaías 17, 12 e 13. Vemos então a imagem, né, a tipologia do mar, colocando como que as nações, o mar revolto como que um símbolo, uma tipologia para as nações. A besta é simbolizado por uma besta, que nada mais é do que um animal feroz e selvagem, a atitude, né, que este personagem terá em relação a Cristo, em relação a Deus. Exatamente as características que assumirão o seu reino sobre a terra. Fala da brutalidade, da selvageria com que perseguirá primeiro os que ficarem dentre os cristãos. E aí temos desde o período chamado Falsa Paz, os primeiros 3 anos e meio, na abertura dos primeiros 4 selos, as características do seu governo e a sua agressividade contra aqueles que não aceitarem o sinal. Mesmo que durante os primeiros 3 anos e meio haja um pacto com Israel por causa da construção do templo, né, a forma como Herodes ganhou os judeus no tempo deles e a forma como o anticristo ganhará os judeus no seu tempo, através da reconstrução do templo de Jerusalém, tá certo? Mesmo que haja um pacto com Israel, aqueles que ficarem da igreja já estão sendo perseguidos. E aí temos os 3 cavalos que aparecem na abertura dos 3 selos após o primeiro. O primeiro é a representação do próprio anticristo, né? O cavaleiro montado no cavalo branco, que foi lhe dado uma coroa e um arco e saiu vitorioso para vencer. Aí já é o início do governo do anticristo. Os 3 próximos selos, a implementação do seu governo, através do cavalo vermelho, o preto e o amarelo. Tá certo? Guerra, peste, fome e controle. Tá certo? O cavalo preto que tem a balança. Controle sobre a alimentação, controle sobre tudo. Como se implementará esse controle? O sinal da besta. Aqueles que participam do sinal têm todas as benesses. Aqueles que rejeitam o sinal, escassez, tá certo? Rejeição, controle, tá certo? Impedimento de participar das benesses do governo e perseguição ferrenha, tortura, tá ok? E aí temos guerra e peste. Então temos aí, já no período da falsa paz, a perseguição àqueles que ficarem da igreja, as espigas caídas, conforme é tipificado. Tá ok? E aos rabiscos, ou seja, aqueles que nascem durante a grande tribulação, que nascem para a fé, tá certo? E aí temos no final, ao final do primeiro período de 3 anos e meio, no meio da semana de 7 anos, tá certo? A semana a chamada última semana, a 70ª semana, que é 7 anos, ao final dos primeiros 3 anos e meio, quando o pacto for quebrado e o anticristo exigir a adoração a ele mesmo como um Deus, e então os judeus rejeitarem, aí virá o período chamado Grande Tribulação. Provavelmente os indivíduos que ficaram da igreja, os que nasceram durante a tribulação, estarão quase que todos mortos diante da perseguição, diante do martírio, e virá então a perseguição sobre os judeus, a intensa perseguição sobre os judeus, a perseguição àqueles que permanecerem, que continuarem, dos cristãos, aqueles que aceitarem a Cristo, tá certo? E a chamada ira de Deus, o derramamento da ira de Deus sobre Satanás e sobre seus adeptos, tá ok? Então temos aí a besta atuando nesse período, simbolizado por uma besta, que nada mais é do que um animal feroz e selvagem, exatamente as características que assumirão
o seu governo sobre a terra. Fala da brutalidade e da selvageria com que perseguirá primeiro os que ficarem dentre os cristãos e que não aceitaram o sinal, e depois de 3 anos e meio, o povo de Israel que rejeitar adorá-lo como um Deus, tá certo? Conforme será promovido pela besta que sobe da terra ou falso profeta. E aí temos na continuidade, capítulo 14, o terceiro parêntese e grandes anúncios. Primeiramente 14, Apocalipse 14, 1. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, e em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E aí temos o grande trabalho missionário realizado pelos 144.000 fiéis de Israel que aceitaram a Cristo e que se propuseram a serem propagadores da sua mensagem durante o pior período, o período da tribulação, o período da 70ª semana de Daniel. Serão então propagadores da mensagem durante esse período de grande batalha, grande guerra. E vemos eles aí coroados com a vitória em Cristo Jesus. Apocalipse 14:6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno, ou seja, o evangelho da salvação em Cristo Jesus, porque Evangelion é boas novas de salvação, e o evangelho eterno consiste na salvação em Cristo Jesus. Ou seja, permaneçam fiéis, não aceitem a marca do anticristo e serão salvos por Cristo para viver com ele eternamente. O evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação e tribo e língua e povo. A toda nação e tribo e língua e povo. Apocalipse 14:8. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações que a todas as nações deu a beber do vinho da sua ira, o vinho da ira da sua prostituição. Vemos que por mais que os governos se diferenciem e assumam diferentes características ao longo da história, todos eles podem ser resumidos num conceito unificado, um conceito só. E esse conceito chama-se Babilônia. Os governos, nas suas diferentes bandeiras, nas suas diferentes políticas e ideologias, são todos alimentados por este espírito, são todos alimentados por esse conceito de oposição a Deus, chamado Babilônia. Tá certo? Babilônia é a oposição a Deus, a oposição à verdade de Deus. Tá certo? Então essa característica de rebeldia é compartilhada por todos os governos, e enfim, no tempo escatológico, quando eles caírem e quando for implantado, instaurado o governo de Deus na terra, será antes disso anunciado a queda de Babilônia. Por isso que a queda de Babilônia é o prenúncio da queda de todo esse governo corrupto que tem se instaurado em todas as nações. Quer ela adotem a ideologia que adotem, né? Capitalista, socialista, a característica que adotem. Apocalipse 14:9-10. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aí temos Apocalipse 14:6. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça coroa de ouro, e a sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança tua foice e cega. A hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E vemos aí a realização do tempo da ira de Deus sobre os homens. Aquilo que os profetas do Antigo Testamento já anunciava desde os seus tempos, desde os seus dias. O dia do Senhor, o chamado o grande e terrível dia do Senhor, quando então o Senhor dará a retribuição daqueles que ao longo de tanto tempo, ao longo das eras, manifestaram atitude de rebelião, atitude de rebeldia em relação à sua palavra. Será dado a eles agora a paga de toda esta atitude, quando o Senhor então, nesta época, derramar a sua ira. Quando fala acerca dessa cega, quando fala acerca de estar madura, é porque chegou o tempo da retribuição. Então toda essa maldade que temos visto se propagar na terra, para a qual muitas das vezes nos falta explicação, né? Como pode tanta maldade, como pode tanta perversidade, tanto pecado, tanta injustiça,
veremos que chega agora, neste momento, a retribuição a tudo isso. E aí na continuidade, vamos ver na próxima aula acerca das taças. As taças são exatamente a caracterização do tempo do juízo de Deus, o derramamento da ira de Deus na grande tribulação.